As baterias de carros elétricos, elas geralmente são compostas por elementos, nesse caso aqui é do Toyota Prius, ele tem 28 células de 7,2 volts nominal, corrente contínua. Eu precisei retirar essa célula porque é do meu carro, que eu tive que desmontar para fazer uma manutenção mais acentuada, e já identifiquei que havia algumas células com um comportamento anormal. Tá? Então, por exemplo, eu marquei aqui algumas já com desempenho abaixo. Como ele tem 7,2 de voltagem nominal, algumas estavam com um comportamento abaixo desse 7,2. Né? Eu cheguei a achar 6,80, por aí 6,50. Então, eu fiz uma experiência, estou fazendo uma experiência para tentar fazer manutenção dessas células para tentar evitar, prolongar o tempo de vida útil da bateria como um todo. Tá? Normalmente, em energia solar off-grid, por exemplo, há um procedimento tenta-se fazer a equalização das baterias, né? Energia solar, você instala numa casa, o off-grid, bota baterias às vezes em série, tudo, e aí uma bateria às vezes começa a ter um desempenho inferior à outra, e isso desequilibra totalmente o sistema, pode inclusive danificar as baterias. Então, periodicamente se convém fazer a equalização. Né? E aí eu montei uma estrutura para fazer um procedimento de teste para tentar restaurar, tentar recuperar baterias com um desempenho, que estão com um desempenho inferior, né? Então, como essa bateria já está parada há um tempinho, né, eu comecei a fazer a restauração, a equalização, e para equalizar, o que eu faço? Eu boto sempre em série, né? Eu boto uma célula em série com a outra para tentar atingir a mesma voltagem, trabalhando com a carga nas duas ao mesmo tempo. Elas estão conectadas aqui na frente, aqui atrás, né? E aqui entra o negativo e positivo. Bom, então nós temos aqui um acompanhamento, por exemplo, o watímetro aqui mostra, por exemplo, que ela está recebendo lá 1,21 ampere, é o que está recebendo já 1 hora e 29 minutos de procedimento. Tá? Então, uma coisa importante também, como a gente está falando de bateria, né? Essa bateria aqui é de níquel-cádmio. E o procedimento de carga, ou até de funcionamento da bateria no carro, ela geralmente, quando está em uso, ela aumenta a temperatura. Então, por exemplo, aqui, a temperatura onde não tem carga ou num ambiente normal, aqui está 29 graus, 28 e pouco. Agora, aproximando-se e aí ficando sobre a área onde está havendo o carregamento, observe que a temperatura lá está passando de 35, tem pontos mais quentes, pontos mais, 37, 38, porque eu não estava centralizada, mas onde tem o procedimento de carga, lá a temperatura chega próximo de 39 graus. Tá? Então esse é o efeito da pressão de carga que a bateria está sofrendo, e isso pode alterar o comportamento, tanto no carro quando em uso, né, como no procedimento de carga. Né? Então, assim, aí eu teria algumas recomendações, né, se alguém tentar fazer o procedimento, tal, evite expor ao uso excessivo, ao procedimento por longas horas. O recomendável é que se faça, quando se faz, por exemplo, em bateria convencional, de chumbo ácido, não passar de 3 horas, tá? Para não haver uma sobrecarga, um dano ao sistema, aos elementos. E eu estou fazendo aqui, como eu estou fazendo um acompanhamento de temperatura, de procedimento, eu já cheguei a um limite de 3 horas em alguns dos procedimentos, tá? Mas isso nem sempre gera algum ganho efetivo. Então agora estou fazendo cargas de tempo mais curto e acompanhando a temperatura, tá? Aqui a bateria, como ela funciona em série, observe que tem aqui os pontos de conexão, elas sempre fazem esse movimento aqui, ó. Liga um negativo com um positivo, lá do outro lado
o procedimento é o contrário, o inverso, tá? Então, na bateria, quando funciona, quando soma as cargas, né, ela chega a 201,6 volts nominal, tá? Então, assim, eu já tenho aqui o histórico de procedimentos anteriores que eu já fiz dessa recarga que eu estou realizando aqui. Então, eu já tenho vários elementos já com carga já próximo do limite dela, né? É de 7,2, aqui, por exemplo, a 13 e a 14, há pouco tempo eu fiz, ó, chegou agora a 8,45. Aqui também, ó, as outras estão todas próximas do seu limite de carga. E eu vou acompanhar esse procedimento e verificar, principalmente essas que estão identificadas, que já estavam apresentando mau desempenho, se por acaso elas vão, depois de algum tempo, vão perder essa carga, é quase certo que vão perder, mas se elas vão perder de forma mais acentuada do que as outras. Isso acontecendo, está constatado que elas já estão com um dano maior, né? E aí convém fazer a troca por baterias novas, por células novas da bateria e ganhando uma sobrecarga de um modo geral para a bateria como um todo, né? Ganha-se um tempo de uso das baterias para permitir a continuidade de uso dela por mais tempo, tá bom? Abraço aí para todos.